o Vitinho é muito bom, mas ele é inconstante. Falando sério, tô falando sério sobre o Vitinho. Ele é inconstante. Ele joga uma partida boa, duas ruins. Uma boa, a outra ele não aparece. Uma boa, duas ele não aparece. Esse que é o problema do Vitinho, entendeu? Se ele jogasse todo o jogo bem, ele seria um craque de bola. Ele não estaria nem no Corinthians, estaria no Real Madrid. Se ele jogasse todo o jogo bem. O problema é a inconstância dele. Não dá para você falar, ele vai ser titular da equipe e o Corinthians vai jogar bem todo o jogo com ele. Vai ter jogo que ele não vai aparecer. E você vai falar, pô, que bosta de jogador. Essa aqui é a merda do Vitinho. Por que o Corinthians paga um coach, velho? Na boa, eu gostaria de saber. Nada contra o Lulinha. Mas não tem a psicóloga, a Nay Couto? É funções diferentes, né? Quais são as funções diferentes? Vamos lá, vamos resumir. O coach trata o antes, a psicóloga trata o depois. O coach tenta te motivar. O coach tenta te elevar o teu estado de espírito, a tua intuição, o teu ânimo, o seu estado anímico. Aí quando você está todo descaralhado, todo fodido, aí você vai para a psicóloga. Então a psicóloga tá funcionando e o coach não. Porque o antes dos caras tá horrível. Porque eles jogam que nem os mal acabados. Mas o depois na balada tá uma beleza. Você vê as fotos do André Carrijo ali na balada, do Martinez. Então a psicóloga consegue fazer o depois ficar bom. O depois do jogo, os caras, ó, perderam o jogo, mas eles se animam. A psicóloga fala: vocês são foda, vocês são foda. Daí eles vão pra balada e acaba com a balada, velho. Então é isso. O coach não tá funcionando e a psicóloga tá. É isso? Já que vai renovar com o Master até 29, tem que aumentar para no mínimo 180 milhões. O Flamengo tá ganhando 250. Não dá pro Corinthians ter apenas 100. Depende, amigo. Olha o que o Flamengo tá fazendo. Olha o que o Corinthians tá fazendo. Olha o que a empresa que cola sua imagem no Flamengo ganha. Olha o que a empresa que cola sua imagem no Corinthians ganha. A empresa que cola sua imagem no Corinthians, cola sua imagem no time que tá devendo as calças, que tem presidente indiciado, que tem presidente sendo investigado, que tem intervenção judicial vindo por aí. Cara, tem muita diferença. Eu não tô falando do tamanho dos clubes, tá? Eu não tô falando do tamanho dos clubes, eu tô falando do momento dos clubes. Não dá para vender pela mesma coisa. Romero é diferente. É identificado, mas não tem como renovar. Concordo. O Anchileri tá pedindo uma baita numa grana, porque ele sabe que o Corinthians não vai pagar o transferban. Eu fiquei sabendo hoje de manhã, um cara lá de dentro do Corinthians me falou que ouviu o presidente falar que não vai pagar o transferban. O Corinthians vai com isso aí mesmo, que o Fabinho Soldado já tá conversando com os garotos do Corinthians, que vai utilizar eles, que vai utilizar a garotada ano que vem. O Corinthians vai com um time mediano o ano que vem, sem gastar, para resolver as dívidas, sem pagar o transferban. E o Anchileri sabe disso. Como ele sabe disso, e ele sabe que só vai ficar Hugo e Matheus Bidu porque não tem quem trazer, ele tá pedindo uma baita de uma grana que ele não merece. Então, amigo, show, vai embora. Não vai pagar o transferban significa que não vai pagar o Santos Laguna, nem Matias Rojas. Matias Rojas tá negociando e tem o transferban da CBF, né, que vale por 4 meses. É, pelo que eu entendi, até março, abril, até a próxima janela. Até a janela do meio do ano que vem. Por isso querem renovar com o Michael, é verdade. Por isso querem renovar com o Michael. Renovar pode. E pode voltar os de empréstimo também. Pedro Raul, Alex Santana, Léo Maná, Fagner, esses caras podem voltar. E tem que pagar o Memphis Depay também, 23 milhões de reais por enquanto. Não foi parcelado? Ah, parcelamento ridículo, né? Eu nunca vi um parcelamento desse jeito na vida. Ó, 1 milhão em dezembro, 1 milhão em janeiro. Ah, não, 1 milhão em janeiro. Não, 1 milhão em dezembro, 1 milhão em janeiro, 1 milhão em fevereiro e 20 milhões em março. Foi um negócio que o Corinthians fez com o Memphis Depay. Sobre não pagar o transferban, tá? O presidente falou para mim que ia pagar o transferban no começo de dezembro. Qual o problema? O Corinthians não tem dinheiro para pagar salário de jogador de dezembro. Atrasou um dia o 13º. Não tem dinheiro para pagar o resto do 13º dos jogadores. Não tem dinheiro para pagar o Memphis Depay. 4 dias o 13º. Pois é, não tem dinheiro para pagar o Memphis Depay. Então, se o Corinthians quiser pagar o transferban, só se pedir aquele empréstimo lá para XP Investimentos com
um juros absurdo, que aí o Stabile ele vai entrar nos quadros lá, já que ele quer entrar nos quadros de presidentes do Corinthians, ele vai entrar nos quadros de piores presidentes do Corinthians, junto com o Andrés, junto com o Duílio, junto com todos esses caras, se ele pedir esse empréstimo e aumentar a dívida do Corinthians para pegar o transferban. Eu prefiro que ele não pague o transferban do que ele pague com esse empréstimo. Ou ele pagava o transferban com o dinheiro da LFU, com o dinheiro da Copa do Brasil, ou ele não paga. E ele está preferindo pagar os jogadores, pagar o Memphis, pagar a galera, do que pagar o transferban. Tá certo ele, na minha opinião. Agora, se ele pedir empréstimo de 100 milhões de reais para pagar a transferban, para mim ele entra na galeria dos piores presidentes do Corinthians. Fernando Santos, se deixar o Dorival, vamos cair no Paulista. Menos férias que outros times, em novo formato. 3 clássicos na primeira fase. Provavelmente com o time B. É a mensagem aqui do glorioso Fernando Santos DXT. Se não vai pagar o transferban, mas precisa manter esse time ano que vem e rezar, ser eliminado na fase de grupos da Sula e já era, dá vida no brasileiro. Cara, o presidente ele tinha que vir a público, o stakeholder, e falar assim: queridos fiéis torcedores corintianos, ano que vem vai ser um time médio, vai ser um time mediano, vai ser um time barato. Vamos baixar a folha salarial. Não será mais a terceira maior folha salarial do Brasil. Vai ser uma folha salarial muito menor, com jogadores de muito menos apelo. O Corinthians vai disputar os campeonatos, não vai brigar para cair, mas também não vai lá em cima, não vai lá para cima, porque é um ano de retenção, é um ano de recuperarmos o clube. Se ele falar isso, o torcedor vai entender, cara. Sem querer defender Augusto Melo, como ele conseguia manter salários e demais pagamentos em dia? Foi pedindo dinheiro para empresário Igor, pedindo dinheiro para empresário X, devendo para não sei quem, não pagando ninguém, devendo para Félix Torres, devendo para Matias, devendo para Rodrigo Garro, devendo para Shakhtar Donetsk. É assim que ele conseguia manter, sem querer defender. É assim que ele conseguia manter. Fácil, assim é fácil, não paga ninguém. Ó, o Daniel Kepler, da Central do Timão, fez uma matéria muito bacana. Ótimo jornalista, Daniel Kepler, sobre quais foram as sugestões de cada chapa para o voto do fiel torcedor. A Assembleia vai acontecer na sexta-feira, lá no auditório lá da Neoquímica Arena. E talvez a melhor proposta para o torcedor tenha sido da Arquibancada 85 e das torcidas organizadas, que é basicamente a mesma coisa. Voto para presidente, primeiro presidente e segundo presidente, com contribuição mensal de 15% da cota de um sócio patrimonial, não acesso dessa categoria às dependências sociais do clube, e uma cláusula transitória determinando que participantes do fiel torcedor, que atualmente têm mais de 4 anos, teriam voto já nas eleições de 2026. Olha que legal.